Oi, eu sou Marcelo Azevedo, ortopedista e traumatologista. Hoje eu irei falar sobre o tratamento não cirúrgico da artrose. A artrose é uma das principais doenças musculoesqueléticas que tem no desenvolvimento de uma pessoa. As suas principais causas é o envelhecimento do ser humano e seguido pelos traumas. Quando o paciente tem uma fratura numa região articular, é muito comum que ocorra um processo de artrose. O paciente, muitas vezes, a maior parte das vezes, ele queixa de um quadro de dor e de uma perda de função ou redução da função da articulação. Com um raio-x simples, na maioria parte das vezes, a gente consegue observar o desgaste da articulação, a gente observa o famoso bico de papagaio, que é o osteófito, a redução do espaço articular. Esses são os principais achados de uma artrose. Nas artroses mais avançadas, você perde a conformidade da articulação. Como eu falei, a principal queixa é dor. Mas o que fazer quanto a isso? O paciente ele vai conseguir curar de uma artrose? Não, o paciente ele não vai conseguir curar de uma artrose. Ela é um processo degenerativo, significa que ela vai continuar evoluindo com o passar do tempo, com o passar dos anos. O que a gente consegue fazer é retardar um pouco a evolução da doença, fazer com que ela demore mais tempo para chegar num quadro mais grave. A gente consegue melhorar a qualidade de vida, a gente consegue melhorar a função do paciente que ele tem uma vida mais próxima do normal e maior parte do tempo sem dor. Para isso a gente precisa explicar para o paciente, deixar o paciente consciente que o principal agente da sua qualidade de vida é ele mesmo. Então a gente tem que deixar o paciente ciente disso, nós temos que conversar com o paciente, explicar que é uma doença que ela vai progredir com o tempo. O paciente ele ciente disso, ele já facilita muito o tratamento e aceita melhor o tratamento. O tratamento não cirúrgico ele é um tratamento multidisciplinar. Nós vamos começar com o paciente com uma avaliação de um fisioterapeuta para fazer fisioterapia, para poder melhorar a condição muscular do paciente. Quando a gente consegue com a fisioterapia reduzir o quadro álgico, melhorar a propriocepção e o equilíbrio do paciente. Uma segunda fato importante, uma segunda ação importante é a atuação do educador físico para fazer uma atividade física acompanhada. A fisioterapia e a atividade física elas são os principais pilares do tratamento. Na fisioterapia a gente consegue trabalhar o equilíbrio, a propriocepção. O paciente apresentando um quadro de melhora, ele já inicia uma atividade física na qual ele vai realizar um alongamento da musculatura, um fortalecimento da musculatura para proteger e diminuir a sobrecarga em cima da articulação. A atuação do nutricionista é muito importante, porque o paciente, na medida que ele reduz o peso, mesmo o paciente magro, ele reduzindo um pouco o peso, ele já diminui muito a sobrecarga em cima de uma articulação. Quando a gente fala articulação, é qualquer articulação, articulação do quadril, articulação do joelho, do tornozelo, do pé. Uma atividade física muito bem aceita pelo paciente é a hidroginástica ou a hidroterapia, onde você, com a ação da água, você tira o peso, a carga em cima da articulação, promovendo uma mobilidade articular e um reforço articular bem mais fácil. Em relação às medicações, começamos a tratar de várias formas. A gente pode iniciar com um analgésico fraco, evoluir numa dipirona, um paracetamol, evoluir para uns analgésicos um pouco mais fortes, como tramadol, Paco. Para essas medicações, elas atuam reduzindo a dor do paciente. Para retardar, desacelerar o processo de artrose, hoje nós temos os condroprotetores. O paciente toma um comprimido por dia com a finalidade não de curar, de produzir a articulação de novo, e sim de desacelerar o processo de artrose. Um método muito bem utilizado hoje para fazer o processo de redução da dor e desaceleração do processo degenerativo é a viscosuplementação. É o famoso ácido hialurônico. Eles têm de baixo, médio e alto peso molecular. O de médio e o de alto peso molecular, eles são os mais utilizados na prática clínica. O de médio peso molecular, nas artroses já leves ou moderadas,
Nas artroses moderadas ou graves, a gente tem a de alto peso molecular. No quadro de dor do paciente, a gente tem ainda, quando o quadro está um pouco mais avançado, a gente tem o bloqueio dos ramos capsulares das articulações. Por exemplo, na articulação do quadril, a gente tem um bloqueio, a gente vai com a medicação, ou um álcool, ou uma radiofrequência, e bloqueia os ramos capsulares do nervo femoral. No joelho, são os ramos geniculares. Eles são muito bem indicados para aqueles pacientes que não querem operar ou os pacientes que não podem operar, ou mesmo os pacientes que operaram, fizeram uma artroplastia do quadril, uma artroplastia do joelho e continuaram com o quadro álgico. Melhorou a mobilidade do paciente, mas continua com o quadro álgico. Ele é muito bem indicado nessa situação.